A literatura contemporânea brasileira constitui um território múltiplo, instável e profundamente atravessado pelas tensões sociais, históricas e subjetivas do país, caracterizando-se menos por uma escola estética homogênea e mais por uma constelação de vozes que disputam formas de narrar o presente. Diferentemente de períodos anteriores, marcados por projetos coletivos relativamente identificáveis, como o modernismo ou o regionalismo de 1930, a produção contemporânea se organiza pela diversidade de perspectivas, pela fragmentação das experiências e pela ampliação radical dos sujeitos que escrevem e dos temas que passam a ser considerados literários. Uma das características centrais dessa literatura é a ampliação do campo de enunciação. Autores oriundos de periferias urbanas, comunidades indígenas, territórios quilombolas e espaços historicamente marginalizados passaram a ocupar o espaço editorial e crítico com força crescente, deslocando a ideia tradicional de quem pode falar e sobre o que se pode escrever. A literatura deixa de ser apenas um lugar de representação do país para tornar-se também um lugar de disputa simbólica por memória, identidade e reconhecimento. Nesse sentido, a escrita contemporânea frequentemente assume uma dimensão política explícita, não como panfleto, mas como gesto de existência. Outro aspecto marcante é a presença intensa da experiência urbana como matéria narrativa. As grandes cidades aparecem como cenários de solidão, violência difusa, deslocamento social e instabilidade afetiva. A cidade contemporânea não é apenas espaço físico, mas estrutura emocional e simbólica que molda as subjetividades. A literatura registra a sensação de precariedade das relações, a velocidade do tempo social e a fragmentação da experiência cotidiana, criando narrativas que muitas vezes abandonam a linearidade tradicional e experimentam formas descontínuas, híbridas ou ensaísticas. Ao mesmo tempo, observa-se uma retomada crítica da memória histórica brasileira. A ditadura militar, a escravidão, o racismo estrutural, o patriarcado e os processos de exclusão social reaparecem como temas recorrentes, mas agora reinterpretados a partir de novas perspectivas narrativas. Em vez de relatos totalizantes, surgem histórias parciais, íntimas, corporais, muitas vezes construídas a partir de testemunhos, arquivos pessoais ou reconstruções fragmentárias. A memória deixa de ser apenas reconstrução do passado e passa a funcionar como instrumento de leitura do presente. Também se destaca a centralidade do corpo como lugar de experiência literária. Questões de gênero, sexualidade, identidade e violência simbólica atravessam muitas obras contemporâneas, revelando uma literatura sensível às transformações culturais recentes e às disputas em torno da autonomia dos sujeitos. O corpo aparece como território político, linguagem e limite, mas também como espaço de invenção e reinvenção de si. Formalmente, a literatura contemporânea brasileira apresenta grande liberdade estrutural. Misturam-se narrativa, poesia, ensaio, autobiografia e documento, dissolvendo fronteiras tradicionais entre gêneros. O texto literário frequentemente dialoga com outras linguagens, como cinema, música, artes visuais e cultura digital, incorporando ritmos, imagens e procedimentos narrativos que refletem a complexidade da experiência contemporânea. Essa abertura formal revela uma literatura menos preocupada com modelos fixos e mais interessada em experimentar modos de dizer. Outro traço importante é a presença crescente da escrita de si. Memória pessoal, autoficção e narrativas confessionais tornam-se estratégias recorrentes para explorar a relação entre identidade e linguagem. Não se trata apenas de narrar a própria vida, mas de investigar como a experiência subjetiva se constrói socialmente e como a linguagem participa dessa construção. A escrita torna-se, assim, um espaço de reflexão sobre o próprio ato de narrar. Além disso, a literatura contemporânea brasileira dialoga intensamente com questões globais, sem abandonar suas especificidades locais. Temas como migração, crise ambiental, desigualdade econômica e circulação cultural atravessam a produção literária recente, criando uma escrita que se reconhece situada no mundo, mas profundamente marcada pelas singularidades da experiência brasileira. Talvez o aspecto mais significativo dessa literatura seja justamente sua recusa de sínteses definitivas.
Em vez de propor uma imagem unificada do país, ela apresenta um mosaico de perspectivas que revelam a complexidade de um Brasil plural, contraditório e em permanente transformação. Nesse sentido, a literatura contemporânea não oferece respostas estáveis, mas constrói perguntas insistentes sobre pertencimento, memória, linguagem e futuro, afirmando-se como um espaço vivo de investigação sensível da experiência humana no tempo presente.